Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Abra sua Bíblia no Salmos 90. Ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Deixa eu dar uma paradinha nesses dois versículos. Aqui, ele é uma oração que Moisés está fazendo. É uma oração que Moisés está fazendo. Moisés reconhecendo a grandeza de Deus. Moisés reconhecendo o quanto Deus é grande, o quanto Ele de fato é maravilhoso. E aqui, na sua oração, ele está fazendo uma oração de gratidão, de reconhecimento, que às vezes nós somos muito ingratos. Eu falo muito isso aqui às vezes, nós somos ingratos. Nós somos ingratos com a comida que comemos, com o teto que nós temos, com a saúde que nós temos. Tem tanta gente com mais problema do que nós, sim ou não? E às vezes, você por estar tendo quase tudo, fica reclamando. Por quê? Porque você é uma pessoa insatisfeita. Você deve ser aquela pessoa que vai ter uma mala cheia de dinheiro, vai estar feliz com a vida sentimental, vai estar com a saúde, vai estar com tudo certo, mas ainda assim você é uma pessoa infeliz, porque você tem permitido isso. Porque você tem permitido. Você não olha para a vida dos infelizes. Você só olha para a vida daqueles que você acha que são felizes. Isso é um grande problema que nós temos, de olhar para a vida daqueles que nós achamos que são muito felizes, mais do que nós. E nós somos aquelas pessoas que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Sabe aquele dia que você tem sempre que acordar e ter algo novo? Até parece que não é suficiente o ar que respiro, o que eu tenho para fazer dentro da minha casa, e começar a agradecer. Quando eu vou orar, pessoal, quando eu vou orar, eu chamo o nome dos filhos pelo nome na oração, dos genros, das noras e dos netos, quando eu vou orar. Aí depois entra a igreja, são vocês, não pelos nomes, eu não sei o nome de todo mundo, mas eu digo para Deus, o povo que está na igreja, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, aí começa. Oro pelos empresários que me ajudam com esse ministério. Tem muitos empresários que me ajudam. Você sabia disso? Olha como Deus cuida de mim. Eu às vezes estou num carro mais velho, o empresário liga para mim: ô bispo, estou mandando um carro aí para ti. Claro, é para pagar, né? Mas ele manda, sem financiamento de banco, sem nada. Porque ele disse que já, desde o tempo que começou a ajudar a igreja, a vida dele ficou diferente. E ele é católico, hein? Ele é católico. Eles são católicos. Mas não me deixa faltar, né, pai? Um carro para andar, né? Eles abençoam a igreja indiretamente, mas abençoam a igreja, o altar da igreja. Agora mesmo, nós estamos no centro de Fortaleza, lá na Imperador, construindo um templo, que é desse empresário que me ajuda muito. Está lá construindo. Eu estou administrando a construção, ele deixou por minha conta, porque ele quer que lá seja uma igreja, e quer que seja desse ministério aqui. Amém, pessoal? Mas todos os dias quando eu oro pelo nome dessas pessoas, pela família deles. Tem um empresário que veio aqui falar comigo, me perguntando sobre a construção do centro. Eu falei, se eu vou passar lá para ver o que eu posso ajudar. Eu falei, está certo. Meu jeitinho é esse aqui, está certo. Tá certo. Então, Moisés
estava fazendo a oração aqui de gratidão, de reconhecendo o Senhor. Porque eu não posso me aproximar de Deus somente para pedir a Deus. Não. Tem um momento que eu vou cansar dessa mulher se ela vier só me pedir as coisas. Amém, pessoal? Tudo é vontade de você ser feliz. Eu estou na igreja, então eu quero que Deus prospere, eu quero que Deus cure, eu quero que Deus liberte a minha família, eu quero isso, eu quero aquilo. Ixi. Puxa, Deus não é o nosso capacho não, gente. Ele faz tudo isso, mas Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai, aquele que cuida da gente. Tem um momento de você também ajoelhar e a oração da gratidão. Senhor, obrigado, meu Deus. Se não fosse o Senhor, não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, não teria saúde. E aí começa a reconhecer. Reconheça. Faça isso em casa também. Para sua esposa, faça isso para o seu marido. Faça isso para o seu pai, faça isso para o seu filho. Todos têm momentos que nós temos que gratidão para agradecer. Reconhecer. Porque isso deixa o clima mais leve. Amém, pessoal? Nós temos que aprender isso. Nós não podemos ver as pessoas somente porque só gosto dela, porque preciso dela, porque preciso. Não, calma. Nós temos que amar as pessoas por elas nos respeitar, por elas nos querer bem. Tem pessoas que com simples gestos você agradece. Fulano olhou para mim e riu, tudo bem, tudo bem. Aí ele fala aqui, no verso 3: Tu reduzes o homem ao pó e diz: tornai filhos dos homens. 4: Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Amém? Ele aqui está reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus. A grandeza de Deus e o poder de Deus. Ele aqui sabe o tamanho de Deus, o valor que Deus tem. Ele sabe. Moisés, ele viu tudo, né? Moisés, ele viu o mar se abrir. Moisés viu as 2 pestes que Deus lançou sobre o Egito. Moisés foi testemunho, Moisés creu. Moisés saiu dali com mais de 600.000 pessoas, fora as mulheres e crianças. Imagina quantos 1000 pessoas. Moisés viu a grandeza de Deus. Moisés viu o poder de Deus. E Moisés, nessa oração, ele está aqui reconhecendo. Reconhecendo. Às vezes nós, por muito pouco, nós viramos as costas para Deus, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Nós temos muita facilidade de virar as costas para as pessoas. Só porque a coisa não é sempre como eu quero, só por isso. Espera aí, calma. Eu acho que todos nós temos um momento de dizer não, dizer sim. Procure saber por que eu falei não para você, tenha calma. Procure saber que aquilo que eu prometi não fiz, mas procure ter calma para poder me explicar. Mas tem pessoas que elas estão na igreja hoje. Quando ela alcança o que é que ela faz? Ela vai embora sem se despedir. E tem aquelas pessoas que, como ela está na igreja somente por interesses, ela também vai embora quando não alcança o que ela quer. O que ela quer, porque muitas coisas Deus já fez. E ela esquece que o maior propósito de nós estarmos na igreja é pela nossa salvação. Bota a mão assim no peito. Diga: pela minha salvação. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Amém? As maiores coisas Deus vai acrescentar. Mas corra em rumo da sua salvação. Ou você pensa que morrendo você não tem uma vida após essa?
Nosso maior propósito é com o que Deus se preocupa mais, é com a nossa salvação. Todo pai quer o melhor para os filhos, sim ou não? Os pais querem sempre o melhor para os filhos, o melhor para os filhos eles querem. Pois bem, a Bíblia diz que Deus ama muito mais a nós do que os nossos pais. Ele até compara da mãe que amamenta, que parece ter tanto amor quando bota o peito para o filho mamar, mas ela diz que o amor de Deus é maior do que o amor daquela mãe que emprestou o seio para o filho mamar. O amor de Deus é maior. Diga glória a Deus. O amor de Deus é maior. Por isso que você não pode trocar o amor de Deus por amor de ninguém. Não troque. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos como exemplo o jovem rico. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Venda tudo que tem e dê aos pobres. Ele falou negativo. O amor dele era mais pela riqueza do que pela sua própria vida, pela sua própria salvação. Olha o que ele fala aqui no verso 5. Vamos para o verso 5. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, bota o 6. De madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Bota o 8 para a gente entender aqui o texto. E diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Amém? O que é que ele está dizendo aqui? Que Deus, Ele, para muitos, é como Deus fosse um Deus perverso, cruel. E aí ele faz uma comparação, né? Da relva. Ele faz uma comparação que quando falta chuva, que o sol vem no final do dia, ela faz o quê? Ela murcha. Ela murcha. Mas ele fala aqui, ó, no 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que Deus conhece a nossa vida, que Deus podia nos destruir, que Deus podia todo dia tirar vidas. Porque tudo está diante de Deus, o meu pecado, a minha iniquidade, a minha situação, está tudo diante dele. Quando ele chegou no Jardim do Éden, ele ia toda tarde visitar o Jardim do Éden. E quando ele chegou lá, ele perguntou: Adão, Eva, cadê vocês? Estamos aqui, Senhor. Sai, eu quero ver vocês. Não, Senhor, nós estamos nus. Aí Deus falou: e quem disse para vocês que vocês estão nus? Tamanha era a inocência deles, que eles andavam nus e era muito normal para eles olhar para o homem nu e olhar para a mulher nua. Mas a serpente, aquela que fala ao ouvido, ela infelizmente revelou para eles o pecado, que foi a desobediência. Foi só a desobediência. A malícia entrou no coração de Adão e Eva. E eles ficaram com vergonha de Deus. Porque sabia que ali estava revelado o quê? A sua desobediência. E a consequência veio, né, pela desobediência. Porque a consequência vem sempre pela nossa desobediência. Tanto aqui na terra, como lá para o céu. Na vida profissional, na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual. Quando a desobediência vem sobre a nossa vida, nós nos damos mal. Seja qual for o setor da nossa vida, seja qual for o setor. A desobediência nos leva à ruína. É no trânsito, é no emprego, é em casa,
qualquer lugar e diante de Deus. Porque, como ele diz aqui, as nossas iniquidades e pecados estão ali à vista de Deus. À vista de Deus. Não pense você que se eu estiver entre quatro paredes, Deus está me vendo lá dentro. Eu estou escondido dos homens, mas estou à vista de quem? De Deus. Amém, pessoal? O que foi que abençoou a vida de Davi? Davi, por 2 vezes, ele entristeceu a Deus. A primeira, todo mundo pensa que o pecado maior de Davi foi quando ele teve o que teve com a Betseba. Não foi não, pessoal. Ele era rei. Ele era rei. O rei tinha muita autonomia, muita autoridade. E era a época da lei, época da lei. O maior pecado de Davi é porque ele cometeu um crime grande. Para encobrir a gravidez de Betseba, ele botou o marido de Betseba à frente de linha de guerra para morrer. Foi o pecado dele. Foi o pecado. Injustiça. Deus não aceita injustiça. Amém, igreja? Amém. A gente tem que ter muito cuidado. Trabalhe com a verdade, mas injustiça não. Injustiça não. Aquele cara foi justo, foi fiel e tudo e tal. Mas olha o que Davi, com medo, não era porque ele era ruim não, com medo. Depois Davi cometeu um outro erro. Deus falou, o erro da desobediência, não conte o povo, não conte o povo. Deus não queria que Davi se tornasse orgulhoso. Deus queria que Davi permanecesse a vida toda crendo nele, confiando nele. Mas Davi foi lá e contou, fez o censo. E isso entristeceu muito a Deus. Muito a Deus. Mas uma coisa Deus gostou de Davi. Quando o castigo veio sobre a terra, Davi viu o povo sendo morto. E Davi disse o que para Deus? Senhor, não foi ele que pecou, foi eu. Castiga a mim, Senhor. Coisa linda, né, gente? Ele aprendeu a não prejudicar as pessoas. Ele prejudicou aquele soldado fiel a ele. Mas ele aprendeu, Senhor, o pecado foi meu, não foi deles. E Deus se agradou muito. E Deus perguntou para ele, tu quer cair na mão de Deus ou quer cair na mão dos homens? Ele disse, na tua mão, porque tu és misericordioso. Amém, pessoal? Por isso que a história de Davi, quando se trata do livro de Salmos, livro de Samuel e outros livros mais, nós podemos ver exatamente que Davi era segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele agia como Deus se agrada que você venha agir, como eu me agrado que venha agir. Que eu não tenha mágoa no coração, que eu não tenha raiva no coração, que eu seja aquela pessoa que sempre trabalha em função do bem-estar, tanto meu como das pessoas. Amém? É isso que Deus quer de cada um de nós. Por isso que ele era chamado segundo o coração de Deus. Ele não era um cara maldoso. E Deus não é maldoso. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha o segundo coração de Deus. É o que nós temos que ter. Você já ouviu falar nessa palavra do homem, o pequeno Cristo? Nós temos que ser um pequeno Cristo. Não querer maldade para ninguém. Jesus veio aqui na terra, não veio para castigar ninguém. Não veio para botar ninguém no inferno. Jesus veio trazer o quê? O amor. Amém? Jesus veio trazer o quê, pessoal? Para, gente. Quero ouvir, cadê o quê? O quê? Ah, tá. O amor, pessoal. O que é o amor, hein, bispo? Vontade de fazer o bem a todo mundo. Isso é amor. Amém? Saber perdoar. Saber perdoar. Tem pessoas que não sabem perdoar. O coração dessa pessoa não é segundo o coração de Deus. Até parece que ela não é carne. Até parece que ela não é deste mundo. Ela não sabe perdoar. Cadê o Espírito Santo?
Cadê o Espírito Santo? Cadê Deus na sua vida? Ou você se acha implacável? Eu sou implacável! Não peco, não minto. Eu não sou implacável. Quero dizer para vocês, sinto dor, sinto fome, faço cocô, faço xixi. Amém? Não sou implacável. Sofro as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas paixões, todos vocês. Mas a Bíblia fala o quê? Lá no livro de Tiago, que Elias era homem sujeito às paixões do mundo, mas ele orou e Deus atendeu. Quando você começa a pensar assim, você é fácil de perdoar. Mas tem gente que olha para outras pessoas e olha para ela como se fosse um robô. Um robô, que ela é programada para não fazer isso. Não, nós não somos robô. Nós somos assim mesmo, tem hora que está com raiva, tem hora que está feliz, tem hora que está rindo. Mas acima de tudo, o perdão tem que estar dentro de mim, o amor tem que estar dentro de mim. Amém? Por isso que a gente fala bem de Davi, fala bem de Moisés. Todos nós temos nossos momentos. Nós só não podemos ser dominados pelos nossos momentos, que não agrada a Deus e nem a nós. Você não pode se deixar ser dominado por esses momentos. Sai de mim. Amém, pessoal? Você não pode. Você não pode. Ele fala aqui assim, só para a gente encerrar aqui. Bota o 17, por favor. O 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, pessoal? Só para encerrar. É isso que nós temos. A oração de Moisés foi essa. Terminou dizendo, Senhor, confirma sobre nós a tua presença. Abençoa o nosso trabalho. Nos prospera, nos dê saúde, nos dê fé. Nos deixa ter sucesso. A oração de Moisés era essa, reconhecendo a bondade, a grandeza, mas o reconhecimento também daquilo que de fato o homem precisa para que Deus pudesse abençoar. Davi, puxando aqui para Davi, que nós estamos em Salmos também, você sabe que a Bíblia não foi escrita só por Davi, né? O Salmo, né? Você sabe. Salomão também tem salmos aqui. Moisés também tem salmos aqui. Tem gente que pensa que salmo é só Davi, mas não é não. Então, para você ter ideia, por que Davi, naquele momento que ele viu o seu povo sendo levado, sendo tudo, viu ali a tristeza do povo, o povo querendo apedrejá-lo. A Bíblia diz que Davi chorou muito, mas em meio a toda a tribulação, ele pegou a estola, botou sobre os ombros e foi à presença de quem? De quem? De Deus, pessoal. Ele não foi à presença de alguém, ele foi à presença de Deus. Tem gente que ama se sentar diante de outra pessoa e conta a vida dela todinha. Tem ou não tem pessoas assim? Fala do seu pecado, fala isso, fala aquilo. O que aquela pessoa que fez? Ela só se enfraqueceu. Aquela pessoa só se enfraqueceu. Para cada pessoa que você conta a sua vida, você está só enfraquecendo. É mais alguém para saber do teu fracasso. Não é que você tem um fracasso, mas você diz que tem fracasso. Cada pessoa que você abre o jogo, contando para ela isso e aquilo, você está enfraquecendo a cada dia mais. Você espera o quê? Que aquelas pessoas tenham pena de você? Você espera o quê? Se você pensa que está sujando o nome de alguém, você está sujando o seu nome. Você cada dia está mais fraco. Quando você for passando dentro do teu condomínio, da tua comunidade, quando tu for passando, as pessoas, porque ela falou de mim para aquela colar já falou para essa já falou para aquele, já falou para esse. Quando eu for passando, vai dizendo, ei,
Lá vem a mulher lá, aquela mulher lá. Que ela conta que o marido é isso, o marido é aquilo, o filho é isso, o filho é aquilo, e papapá, lá vem ela, lá vem ela. Sério, é ela, é? E quem é o cara que ela fala tão mal dele? Aquele cara ali, ó, aquele ali. Ah, tá. Coitado dele, né? Ele deve sofrer muito, porque quem tem uma língua dessa aí, ela não é assim. Pessoal, conta seu problema, sabe para quem? Para Deus. Conta o teu problema para Deus. Davi foi contar o seu problema para quem? Ai, Senhor, estão querendo me apedrejar, Senhor. Davi falou, Senhor, eu devo perseguir os meus inimigos? Deus disse, vá e dê cabo de todos eles. Mas a resposta só veio quando ele foi à presença de quem? De Deus. Botou sua estola sacerdotal e foi lá, negócio de vizinho, negócio de amigo, de amiga. Ele foi lá, ó. Senhor, o Senhor viu aí o que aconteceu. Eu quero uma solução. Eu quero uma solução. O Senhor vai ser comigo se eu perseguir os meus inimigos? O Senhor quer que eu vá? Eu posso ir? O Senhor vai ser comigo? Vá e dê cabo de todos eles. Tá bom, tá ligado, vou lá. Acabou. Amém? É isso que Deus quer. Deus não quer que você fique meia hora chorando e falando em línguas. O Deus que escuta meia hora, escuta um minuto. Eu só queria uma solução. Se o meu Deus não respondeu, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Se é um dia, se é meio-dia, eu fiz a oração, eu vou esperar. Mas o meu Deus vai responder. E o que ele responder, eu sou macho para fazer. Essa tem que ser a nossa fé, meu amigo. Essa tem que ser a nossa fé. Então para de ficar atrás de ombro de pessoas que criticam você, fala mal de você, pessoas que não querem o teu bem, pessoas que não querem a tua felicidade. Vai para Deus. Vai para Deus. Fica de pé em nome de Jesus.